Esse vídeo é para ajudar você com o planejamento do teu produto educacional. E para isso, eu vou usar uma das referências que estão na nossa ementa, que é o livro do Paulo Freire e do Antônio Foundes, Por uma Pedagogia da Pergunta. Então, nesse sentido de trabalhar com a ementa, quero apresentar um pouco desse livro, algumas ideias dele e mostrar aplicações possíveis para o planejamento e para a execução do teu produto. Bom, se trata de um livro falado, porque é um diálogo entre os dois, entre o Paulo e o Antônio, e o diálogo está transcrito no livro. Ele, Paulo Freire brasileiro, o Antônio Foundes chileno. Já vou falar um pouco mais sobre o contexto da trajetória dos dois e o contexto de escrita do livro. Mas é uma leitura pensando na construção... Eu fiz uma leitura, pensando na construção de produtos educacionais com base nos pensamentos trazidos pelo livro. Essa proposta de a pergunta como um princípio educativo, por uma pedagogia da pergunta, também vai aparecer como pedagogia da pesquisa, pedagogia da problematização. Às vezes, dependendo do autor, tem sentidos diferentes, vem de escolas de pensamento diferentes. Mas mesmo quando você procura pela pedagogia do Paulo Freire, você vai achar pedagogia da pesquisa, pedagogia da problematização, pedagogia da pergunta, em artigos científicos como sinônimos, tá? Bom, e o contexto, então, de produção do livro e da trajetória dos autores. O livro é escrito em 83 e 84, ambos são exilados de seus países, foram exilados, o Paulo Freire já tinha voltado para o Brasil com a anistia em 79, mas Freire trabalha por 15 anos no Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra. Quando ele sai do Brasil, 64, um pouco depois, ele vai passar por vários outros países, por Bolívia, por Chile, até assumir esse cargo no Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra. E com isso ele vai visitar vários países africanos e latino-americanos como consultor na área de educação, de alfabetização, pós-alfabetização, como Tanzânia, Zâmbia, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Nicarágua. O Antônio Foundes é o substituto do Paulo Freire no Conselho Mundial de Igrejas. Eles já se conheciam da época que o Paulo Freire esteve no Chile. E assim como o Freire, o Foundes participou da elaboração e implementação de diversas iniciativas educacionais na África e na América Latina. E uma ideia inicial para a gente falar da abordagem do livro é a ideia de cotidianeidade, proposta pelo Foundes. Pense nela como uma postura crítica para compreender o cotidiano. Os autores argumentam que há uma ideologia dominante, mas também há uma criatividade, uma cultura, uma cotidianeidade popular, que não é pura reprodução dessa ideologia dominante. E há marcas de contradição, de outras alternativas, outras opções dessa cultura popular, marcas de resistência, por exemplo, na linguagem, na música, no gosto da comida, na religiosidade e na compreensão de mundo. Aí eles vão defender que a gente então deve começar a análise pela ação e não pelas ideias, porque é na ação que reside a força política, ação no cotidiano, na ação que se efetiva a ideologia, na ação que está a transformação. E aí, de certa forma, é pensar o ensino para concretizar o conhecimento na ação. O conhecimento como ideia, ensinamento, experiência que vira ação. Uma outra ressalva dos autores é que também não é a questão de idealizar as massas, de idealizar a cultura popular. As massas não seriam nem puras, nem castas. Mas a ideia é que a partir delas que deve ser proposta, a partir também, mas junto com elas que deve ser proposta qualquer atividade educacional. E aí vamos então para o que seria a pedagogia da resposta. A pedagogia que eles querem se opor com a pedagogia da pergunta. Os autores argumentam que a pedagogia da resposta é o que norteia o ensino tradicional, a educação bancária, para ficar na expressão famosa do Paulo Freire. Que essa pedagogia da resposta é uma castração da curiosidade. Aqui são citações diretas, tá? Não tem as páginas porque eu li um e-book. Aí eu não tenho a paginação como tem no livro impresso, né? E, bom, depende do formato, você vira e aí muda a paginação. Mas vamos lá, o movimento unilinear vai de cá para lá e acabou. Não há volta e nem sequer há uma demanda. O educador, de modo geral, traz a resposta sem se lhe terem perguntado nada. Essa seria a característica da pedagogia da resposta.
que envolve também uma repressão da pergunta, como representação de uma repressão ainda maior, uma repressão do ser inteiro, de sua expressividade, suas relações no mundo e com o mundo. Freire vai argumentar também que esse é o caminho mais fácil, o da pedagogia da resposta, porque nele a gente não arrisca nada. Eles estão discutindo um pouco o papel do intelectual, vão dizer que o medo do intelectual está em se arriscar, em se equivocar. Mas aí acho que o Antônio que fala, é justamente no se equivocar que a gente tem o avanço do conhecimento. E aí, nesse sentido, a pedagogia da resposta não vai produzir o avanço do conhecimento. Eles vão defender uma pedagogia que seja eminentemente arriscada, que deve se usar o risco, que deve se provocar o risco, porque essa seria a única forma de avançar no conhecimento, de aprender e ensinar verdadeiramente. Então, eles propõem uma pedagogia da pergunta. E aqui mais uma citação direta. A curiosidade do estudante às vezes pode abalar a certeza do professor. Por isso é que, ao limitar a curiosidade do aluno, a sua expressividade, o professor autoritário limita a sua própria expressividade também, a sua própria curiosidade também. Muitas vezes, por outro lado, a pergunta que o aluno, livre para fazê-la, faz sobre um tema, pode colocar ao professor um ângulo diferente, do qual lhe será possível aprofundar mais tarde uma reflexão mais crítica. E eles vão defender que o início do conhecimento é perguntar. Que se ensinássemos a perguntar, o estudante teria necessidade de perguntar a si mesmo e de encontrar ele próprio as respostas criativamente. Dito de outra forma, ele vai participar do seu processo de conhecimento ativamente e não simplesmente respondendo a uma determinada pergunta com base no que lhe disseram. Se trata de uma forma de estimular a capacidade humana, e aí eles têm uma expressão interessante que é estimular a capacidade humana de assombrar-se e de responder ao seu assombro e resolver seus verdadeiros problemas essenciais e existenciais. Que isso seria o próprio conhecimento. Resolver esses problemas essenciais e existenciais, responder ao seu assombro, seria o próprio conhecimento. E aí chegamos numa ligação entre cotidianeidade e pergunta, e a pedagogia da pergunta. A primeira ligação a primeira coisa que aquele que ensina deveria aprender é a saber perguntar. Saber perguntar-se, saber quais são as perguntas que nos estimulam e estimulam a sociedade. Perguntas essenciais que partam da cotidianeidade, pois é nela onde estão as perguntas. Então a cotidianeidade é como guia para a produção dos recursos educacionais, no nosso caso. É nela, no cotidiano, que estão as perguntas. Cotidianeidade é um pouco mais do que só o cotidiano, mas o conjunto de valores, de formas de expressão, de ideologias, de ações que se dão no cotidiano. Tá? E durante o processo de buscar informações que ajudem a responder a essas perguntas, tudo indica que outras perguntas fundamentais emergem na constituição de um corpo coerente, lógico, rigoroso, que deve ser o trabalho acadêmico. Essa é uma citação adaptada do Paulo Freire, mas para a gente, em vez de pensar no trabalho acadêmico, embora também você esteja fazendo um mestrado, você pode pensar no próprio produto. E aí eles vão entender essa ideia não só para o trabalho acadêmico, mas para o sonho que aponta o futuro. Que as propostas educacionais devem ser guiadas por um sonho que aponta o futuro. E o papel do intelectual é construir esse sonho junto às massas. Mas para isso, o intelectual não deve cair num raciocínio aparentemente de dois polos opostos, que é assim, eu construo o meu sonho, mas esse é o erro teórico e prático que eu transformo o meu desejo nos desejos da massa. Pensando eu como intelectual, né? Então eu transformo os meus desejos nos desejos da massa. Ou no outro polo, eu ingenuamente coloco que as massas têm de construir as mesmas os seus sonhos, sem que o intelectual participe. Mas o ponto é que tem que ser um sonho, um estado, um poder, uma proposta educacional de todos, para todos, feito por todos. E não simplesmente pensado, feito, desejado por um grupo de pessoas que determina qual será então a sociedade, qual será a justiça, qual será a participação, qual será a cultura, qual será a proposta educacional. Um outro ponto que os autores chamam a atenção é o papel do concreto, do significado do mundo. E aí, de novo, a aprendizagem para responder, para agir, para transformar. É conhecimento e viração. Então não é só aprender a ler e escrever, é apropriar-se de conhecimento básico em todos os níveis da vida. Que o ser humano possa progressivamente ter condições de responder às perguntas essenciais que nosso corpo, nossa existência cotidiana, nos coloca. A aprendizagem será na problematização do conteúdo pesquisado, inserido no contexto social, político e cultural, vivenciado pelos educandos. Então, para aplicar essa proposta de educação, não é simplesmente adequar metodologias, renovar materiais didáticos, trazer outras tecnologias para a sala de aula, usando, por exemplo, mais projetores do que quadro negro. O que a proposta dos autores exige é que se revolucione, se reinvente, em lugar de meramente se reformar a educação. E a reinvenção de um não serve para a reinvenção do outro. Em um lugar não serve para a reinvenção do outro lugar. Toda a proposta vai ter que ser construída localmente. Ela não pode ser imposta, não pode ser transplantada, não pode ser importada. Ela tem que ser historicamente inventada e reinventada. E aí, para dar exemplos,
do que essa proposta educacional significa, eu trouxe alguns tirados do livro, exemplos na prática do que seria uma proposta que segue a pedagogia da resposta, a pedagogia da pergunta, mesmo quando as intenções são muito boas. E o primeiro desses exemplos é sobre a Guiné Equatorial, país aqui do litoral africano, próximo de São Tomé e Príncipe, onde tanto o Paulo Freire quanto o Antônio Faundés tiveram uma atuação como consultores para propostas educacionais e conviveram com várias outras propostas feitas principalmente por instituições multinacionais, instituições europeias, às vezes de muito boa intenção, às vezes multinacionais que também estão interessados em vender uma tecnologia e com isso vão fazer divisas para ela e acabam fazendo dívidas para o país, né? Mas esse é um caso de uma ação para combate à subnutrição da população. E a resposta da instituição multinacional foi na mecanização da produção, principalmente da produção pesqueira em larga escala, e aí você precisava refrigerar essa produção pesqueira. E para isso você trouxe refrigeradores, né, máquinas grandes de refrigeração, para que pudesse distribuir essa produção pesqueira para a sua população subnutrida. Mas aí é um problema, porque se a conservação vai ser realizada por meio da refrigeração, você refrigerar, especialmente num país tropical, exige uma demanda de energia muito grande. Você vai produzir energia ou por eletricidade, hidrelétrica, alguma coisa nesse sentido, ou vindo do petróleo. O problema é que o país não tinha grande oferta de eletricidade e dificilmente conseguiria comprar petróleo. E essa solução, aparente solução, ela não levou em conta, não valorizou ou revalorizou as técnicas populares, porque o povo de Guiné-Bissau já tinha encontrado formas de manter o alimento durante longo período. O que eles faziam era aquecer no fogo, defumar, e aí a conservação do alimento podia ser pelo sol também, né? Pelo sol ou pelo fogo, já era uma tecnologia tradicional da comunidade, mas que revela que as pessoas e instituições, mesmo na intenção de ajudar, elas vêm com uma resposta já pronta, né? Os autores vão falar em uma ideologia autoritária que supervaloriza o conhecimento científico. E essa tecnologia avançada vai menosprezar esse conhecimento científico avançado, vai menosprezar o conhecimento local, que responde àqueles anseios da população, talvez muito melhor, e nesse caso muito melhor, do que a proposta que veio de fora. O ponto deles é que quem está determinando como vão ser as ações na Guiné-Bissau, nesse caso, é o que eles vão chamar de centro e não a periferia. E aí, embora a ideia seja a de ajudar, esse pensamento acaba fazendo com que os mentores dessas instituições não tenham pensado um segundo sequer nas classes populares e no que essas classes aprenderam com suas práticas históricas ao longo de séculos, no caso na Guiné Equatorial. E outra, né? Ninguém teve o trabalho de perguntar, de pesquisar, porque já sai de uma posição em que o conhecimento popular é incompetente, né? Não é da mesma dimensão do conhecimento científico. E aí nada se perguntou à população, né? Se trouxe a resposta à tecnologia na refrigeração, no refrigerador. Se tivessem perguntado, teriam descoberto que aquela população, já na luta pela sua própria sobrevivência, né? Pela sua própria preservação, pelo seu próprio aprimoramento, desenvolvimento, essa população já tinha encontrado respostas para essas perguntas que para eles são fundamentais, por exemplo, como fazer a manutenção a longo prazo, né, por muito tempo, dos alimentos. E o que os autores vão dizer é que todo projeto de ajuda ao desenvolvimento dos povos não deve se propor a partir de descobrir junto com o povo as próprias necessidades. E também descobrir as formas tradicionais que esses povos já têm para satisfazer essas necessidades. E é somente num passo seguinte que a gente deveria propor técnicas desenvolvidas por outras culturas. Mesmo que sejam técnicas simples, mas elas essencialmente têm que ser técnicas que possam ser rapidamente apropriadas pelo povo.
né? Os autores, inclusive, vão chamar isso de técnicas apropriadas, né? Só devem ser implementadas técnicas apropriadas. E aí o processo educativo, como todo processo educativo visa resolver problemas do povo, deve visar resolver problemas do povo, deve começar a partir do conhecimento já existente, do conhecimento empírico, do conhecimento popular. A ideia é que esse conhecimento vai ser valorizado e revalorizado e enriquecido no seu diálogo com o conhecimento científico, mas ele não pode ser deixado de lado. Porque o que acontece daí também em Guiné Equatorial? A população está acostumada a comer o peixe defumado. E aí, em virtude da tecnologia imposta pela refrigeração, eles vão ter que mudar os seus hábitos alimentares. Né? Comer o peixe fresco não fazia parte do gosto deles. E aí vai surgir a resistência. Porque essa população não vai consumir o peixe fresco, já que não está acostumada com esse sabor. Né? Romper com a tradição do peixe defumado, porque veio uma nova tecnologia. Repare que não é romper com uma tradição por escolha do próprio povo. Né? Não foram eles que escolheram mudar. Foi algo que se impôs. E aí que não funcionou. Mas vou dar também um outro exemplo na prática. Agora um exemplo de sucesso. Que ambos, o Antônio Faldez e o Paulo Freire, vão trabalhar no desenvolvimento de cadernos de cultura em São Tomé e Príncipe. Existia uma ordem para esses cadernos que não necessariamente precisava ser seguida, eram cadernos de alfabetização e pós-alfabetização. O 7º desses cadernos se chamava Caderno de Biologia Popular e Reconstrução Nacional. A ideia era ensinar biologia partindo do que o povo detém, estudando as plantas que o povo utiliza na medicina e na alimentação, as plantas e produtos vegetais que exporta, que são importantes para a economia do país, e assim valorizar e enriquecer o conhecimento empírico com o conhecimento científico. Então, a proposta de ensino já parte da realidade dos educandos. E esses cadernos foram feitos para permitir melhorar a alimentação, conhecendo a importância proteica dos alimentos que o povo já utiliza, melhorar a saúde na medida em que se estudam as técnicas empregadas pelo povo para preservar sua saúde, fazendo-lhe ver que esses elementos são insuficientes e mostrar-lhes que o conhecimento empírico do povo e as propostas da medicina moderna não se negam e devem enriquecer-se mutuamente. E os cadernos foram feitos para permitir também um maior conhecimento do ciclo vital das plantas que apresentam importância para a economia do país, o que possibilitaria uma produtividade maior com base nos conhecimentos empíricos do povo e no conhecimento científico que trazem os técnicos do país. E, novamente, o diálogo e enriquecimento de ambos, conhecimento empírico e conhecimento científico. Adaptando até um pouco o que está no livro, um exemplo na prática com esses cadernos é que se descobre, por exemplo, que há produtos autóctones da Guiné Equatorial que podem substituir produtos importados, o que significa uma ajuda substancial na solução dos problemas econômicos do país. A função desempenhada pelo pão de trigo, por exemplo, que é uma importante fonte de energia a partir de farináceos, pode ser desempenhado pela fruta-pão, que é um produto mais rico do ponto de vista proteico e natural do país. O país produz toneladas de fruto ao ano. Né? O fruta-pão é esse fruto que está aqui ao lado. Não conheço, mas aparentemente também é consumido no norte e no nordeste do Brasil, né? Regiões de clima próximos da linha do Equador, né? Costumam ter a fruta. E é uma fruta que vai substituir muito bem o pão com vantagens. Com vantagens nutricionais e com vantagens econômicas para o país. Então, mostrar essas vantagens dessa fruta foi uma das considerações feitas no caderno. E acho que com isso, você já percebeu que o que eu quero defender é o planejamento de um produto que parta da prática, que parta da cotidianeidade, que sirva para resolver os problemas daquela comunidade, daquele grupo, daquele povo, depende da abrangência daquela sala de aula que você está pensando. E os próprios autores dão sugestões de 4 caminhos para o uso de textos, porque eles estão pensando em cadernos de cultura, né? Mas a gente está pensando em produtos educacionais e aí só adapta para os produtos. Uso de textos produzidos pelos grupos populares com a ajuda mínima necessária dos educadores. Veja que é sempre falar com o grupo de educandos. Né? Nunca é falar pelo ou falar para, mas é sempre falar com esse grupo. Então, os educadores vão ajudar, mas o próprio grupo é quem vai produzir
os seus textos para suas ações educacionais, ações políticas, ações sociais, ações de saúde. Segunda sugestão, textos produzidos pelos educadores enraizados, porém na realidade dos educandos. Enraizados no sentido que são educadores desse próprio grupo popular. Seja porque sempre fizeram parte desse grupo ou porque estão há muito tempo convivendo com esse grupo e incorporaram formas de pensar, formas de agir, valores, expressões culturais desse grupo para poder produzir o texto sempre na realidade desse grupo, dos educandos. Também pode ser um emprego de textos elaborados pelos grupos populares e os educadores em estreita relação. Então aqui são ambos os grupos fazendo. E aí não necessariamente educadores locais, mas educadores preocupados em respeitar as necessidades, os problemas, os pensamentos, a cultura desses grupos populares. E num quarto ponto, numa quarta sugestão, textos escritos, e aí não importa por quem, mas cuja leitura por alguma razão é de interesse dos grupos populares. Então, se os grupos manifestarem esse interesse, também há de se trabalhar com textos escritos, não importa daí por quem. Então, essa é a minha leitura, a partir da pedagogia da pergunta, de o que seria útil para a gente planejar o nosso produto educacional. Então, algumas sugestões e principalmente a ideia de partir de problemas concretos, de pensar o conhecimento como ação na prática também, como visar a solução de um problema, sem desprezar o conhecimento que esse grupo já tem. Sempre em conversa do conhecimento científico com conhecimento popular, conhecimento empírico, senso comum, se você preferir, também são expressões que vão puxar mais para um lado ou para o outro do pensamento filosófico-pedagógico. Mas a ideia é essa, sempre a dialogicidade, sempre o diálogo do conhecimento empírico com o conhecimento científico, visando resolver soluções do concreto, do cotidiano.